Bem, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos aqui deixar a palavra de Deus, tá? Se você já é inscrito nesse canal, convido você a compartilhar essa mensagem, deixar o seu joinha. Se você ainda não é, peço que você se inscreva, tá? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e possa indicá-lo para mais pessoas, tá? A nossa mensagem de hoje é conhecendo a igreja verdadeira. E talvez a pergunta de muitas pessoas, né? Qual que é a igreja certa? Qual que é a igreja verdadeira? Diante de tantas igrejas, diante de tantas denominações que nós vimos hoje, por um lado, eu fico feliz em ver que existem muitas igrejas sendo abertas, mas por outro lado também eu fico com o pé atrás e fico triste. Por quê? Porque nem todas as igrejas são de Deus, e nem todas as igrejas pregam verdadeiramente o evangelho que Jesus ensinou. Hoje nós vivemos uma geração a qual todos os dias você vê nomes de denominações diferentes, nome de igrejas, né? Títulos que pessoas se estipulam, elas se institulam, melhor dizendo, apóstolo fulano, pregador fulano, profeta fulano, tem até pastor, vamos assim dizer, pastor virtual, né? Chama as pessoas de ovelha, mas nunca foi pastor delas. Nem conhece às vezes a pessoa pessoalmente, aí fica chamando de ovelha, né? Então, diante de tantas coisas que nós temos visto aí, tantas placas denominacional, né? E talvez você pergunta, mas qual igreja eu devo ir? Se talvez você não é de nenhuma igreja, né? Você se pergunta qual igreja eu devo ir? A qual denominação eu devo fazer parte? Qual está pregando verdadeiramente o que é certo? Talvez é a pergunta de muitos, né? Mas aqui, meu amigo e minha amiga, com a direção do Espírito Santo e a inspiração do Espírito Santo, eu quero falar para você da igreja verdadeira. Não estou aqui para falar de denominação nenhuma, tá? Não estou aqui para falar essa que é a certa, é aquela que é a certa. Embora a gente vê muitos aí que puxam placa para a sua denominação. Tem uns que falam assim, a minha igreja é a igreja revelada. E às vezes critica de outras igrejas, né? Já conheci pessoas assim, religiosas, que eram fanáticas pela sua própria igreja, pela sua própria placa denominacional. Até hoje existe isso. A pessoa fala assim, porque a minha igreja é a igreja que salva. A minha igreja é a única igreja que segue verdadeiramente a Bíblia. Aí acaba desmerecendo outros irmãos em Cristo. Acaba desmerecendo outras igrejas evangélicas. Que eu acho isso um tremendo erro, tá? Porque cada denominação tem as suas regras, cada denominação tem o seu estilo. Mas como que nós vamos conhecer a igreja verdadeira? É a sua pergunta. Simples. A igreja verdadeira, ela vai pregar o quê? A verdade. Qual que é a verdade? João fala isso, Evangelho. Jesus.
A igreja verdadeira, ela vai anunciar para você Jesus. Mas eu estou dizendo anunciar Jesus não como muitos anunciam, distorcidamente, porque é o que eu falei para você. Eu não falo que todas as igrejas são de Deus e eu não falo que todas as igrejas têm Deus. Não estou aqui para falar de placa de ninguém, tá? Eu só falo daquilo que eu conheço e vejo, e comparo com a Bíblia, porque a nossa fonte de inspiração é a Bíblia. A base do cristão é a Bíblia. E se você for um leitor assíduo da Bíblia também, você mesmo vai tirar suas próprias conclusões daquilo que está certo e daquilo que está errado. O problema de muita gente é esse, né? Que às vezes a pessoa não lê a Bíblia. Tem muita gente que espiritualmente é uma preguiça que só Deus, né? Às vezes a pessoa ela se esforça para tantas coisas, ela levanta cedo, dorme tarde, uma pessoa que faz hora extra, uma pessoa que trabalha muito, mas quando se trata do lado espiritual, a pessoa é preguiçosa. Ela lê a Bíblia só quando ela vai participar do culto em sua igreja. Aí tudo aquilo que ela ouvir, ela vai engolir, ela vai digerir, sem saber se o alimento que ela está recebendo é bíblico ou não. Então é importante você ser um leitor assíduo da palavra. Eu sou do tipo de pregador que eu gosto que todas as pessoas acompanham na Bíblia aquilo que eu prego. Por quê? Eu quero que elas vejam. Eu quero que elas comparem, que elas mesmas vejam o que está escrito ali. E às vezes tem pessoas que são enganadas aí pelo falso profeta, por quê? Porque se o falso profeta falar que andar de carro é do diabo, ela vai acreditar. Como eu vejo muitas pessoas acreditando. Que às vezes o pregador fala assim, irmão, você não pode andar de carro, estou dando um exemplo, tá? Você não pode assistir televisão, você não pode andar de bicicleta. Há muitos anos atrás as mulheres eram proibidas de andar de bicicleta, né? E as irmãs, infelizmente, aceitavam isso numa boa, sem querer saber se estava ou não na Bíblia aquilo. Mas pelo fato do fulano de tal ser um pregador, ser um homem de Deus, não estou chamando ele de falso profeta, mas às vezes o que falta na vida de muitos pregadores é o conhecimento bíblico. Falta buscar a inspiração do Espírito Santo para não ficar falando abobrinha nos altares, né? Porque infelizmente tem muitos aí falando abobrinha, né? Falando coisas que não estão na Bíblia, coisas que não estão na palavra. E às vezes, se o pregador está faltando esse tipo de conhecimento, imagina os membros, que às vezes é guiado, que às vezes vamos assim dizer, é aquele membro que não lê a Bíblia, aí tudo que o pregador falar para ela vai acreditar. É que nem uns anos atrás, né? Que a gente ouvia muito que manga com leite que manga com leite faz mal, né? A gente ouvia muito isso antigamente, porque a gente era ignorante, sem conhecimento das coisas. A gente achava que acabar de comer e tomar banho faz mal. Eu já, há um tempo atrás, eu achava isso também, né? E a gente vai aprendendo com o conhecimento. A gente vai vendo que não é nada daquilo. Então, a própria Bíblia fala no livro de Oséias, que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. As pessoas não quiseram aprender, né? Pior coisa que existe é aquele que não quer aprender, aquele que fica preso no seu próprio mundo, aquele que
acha que ele está certo e é daquele jeito mesmo. E infelizmente há muitos assim. Antigamente se falava muito que a televisão era a caixa do diabo. Não estou dizendo que eles são falsos profetas de jeito algum, mas o que faltou foi conhecimento, foi sabedoria da palavra. Mas há uns anos atrás a ignorância a respeito das coisas espirituais era muita, né? Então as pessoas acreditavam em qualquer coisa. Se o profeta falasse para certos membros que se ela comer mamão ela vai para o inferno, ela acreditava, né? Então, por quê? Porque falta a pessoa analisar, a pessoa ver, né? Procurar ver se aquilo está escrito na Bíblia ou não. Nem teve um tempo aí de pandemia, né, que surgiu um falso profeta aí, falando que ia ter 3 dias de escuridão, que era para as pessoas armazenar alimentos, acender vela, comprar vela, e teve muitos que acreditaram nisso. Teve muitos que creram nessas fábulas, como diz o apóstolo Paulo. O que são fábulas? São coisas que não existem, são histórias, são contos. E muitos... E o próprio Paulo fala, né, que nos últimos dias haveriam pessoas que iam dar ouvido a fábulas, né? Então, às vezes, tem pessoas que infelizmente, tem pregadores que fazem das fábulas a sua doutrina. E às vezes quer passar para os seus membros aquilo que não está escrito na palavra de Deus, aquilo que a Bíblia não fala, aquilo que a Bíblia ela não diz, né? Que nem ao respeito da televisão mesmo. Televisão eu não assisto mesmo. Não precisa ninguém falar para mim que eu não devo assistir, porque televisão infelizmente a televisão brasileira é esgoto puro, sujeira pura, tirando os programas cristãos evangélicos, mas é esgoto. E alguns jornais, né? Eu mesmo assisto pouco televisão, para não dizer quase nada. Então não precisa ninguém falar para mim que eu não devo assistir televisão. Mas falar que a televisão é caixa do diabo, que a televisão é o olho da besta, como muitos já falaram uns anos atrás, isso é ignorância, falta de conhecimento. Porque existem muitos programas evangélicos, inclusive da minha própria igreja que eu faço parte, não vou citar aqui o nome, porque esse canal não é para falar da placa da minha igreja, mas até mesmo a igreja que eu pertenço, que eu faço parte, tem um programa evangélico que tem alcançado vidas. Então agora vem um falar que televisão é caixa do diabo, televisão é isso, é aquilo. Não, isso é ignorância. Aí eles citam aquela palavra, né, que o salmista cita: não colocarás coisas más diante dos vossos olhos. Mas o que está falando da televisão aí? Será que é só na televisão que tem coisa má? Na própria internet, meu amigo e minha amiga, é pior do que a televisão. Que a internet, se você quiser acessar coisa errada, pornografia, sites indecentes, você acessa. E hoje em dia dão um celular até na mão de criança. Menino de 6 anos, 7 anos, 5 anos, 4 anos já está com o celular nas mãos. Então é uma coisa que não tem fundamento bíblico. Hoje, infelizmente, existe igreja que se discute muito a respeito da roupa masculina, da calça comprida. Dizem que a calça comprida foi feita para o homem. Mas aonde que a Bíblia fala isso? A Bíblia, ela não fala nada disso. O que a Bíblia diz: não vestirá homem trajes, não vestirá mulher traje de homem. Ou seja, a Bíblia está falando sobre o comportamento, né, da mulher, que não pode ser igual ao do homem, ou o comportamento do homem igual ao da mulher.
Está falando aí do homossexualismo, né? Então, e outra coisa, os judeus, que foi da onde Jesus ele veio, os judeus eles usam vestido, usam túnicas. Mesmo sendo judeu masculino, feminino, usam túnicas. Então, existe lugares aí que não existe calça comprida, nem para homem, nem para mulher. O judaísmo mesmo eles usam vestido, né? Aquela túnica, tanto homem quanto mulher. Então, agora eu querer falar que calça comprida é para mulher, é para homem, não é para mulher, não. Existe calça comprida para homem e para mulher, né? Mas a calça comprida vai aparecer o corpo da mulher. É só ela não usar uma calça apertada, ela usar uma calça larga. Assim também como existe saia que mostra todo o corpo da mulher, né? Existem saias aí que parecem um papel molhado, gruda no corpo. Então, é umas coisas que não tem lógica bíblica. Eu não estou aqui para falar de igreja nenhuma, mas são coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, não condiz com a Bíblia, não tem nenhuma base bíblica, né? Nenhuma uma referência bíblica. Mas eu também não estou dizendo que eles são falsos profetas, tá? O que está faltando é conhecimento, tá? É o que eu falei, cada igreja tem um costume, tem uma regra, mas a igreja não pode basear suas regras, inventar coisas que não estão escritas na Bíblia para fazer suas regras. É perigoso isso. Eu tenho até uma igreja aí que até pouco tempo era proibido o instrumento chamado bateria. Bateria eu não gosto mesmo, particularmente bateria é um instrumento que eu não gosto. Mas se eu fosse líder de uma igreja, porque eu não gosto da bateria, eu vou querer inventar que Deus me revelou que não era para ter bateria na igreja? Não, Deus jamais iria falar esse tipo de coisa. Mas até pouco tempo tinha uma igreja que falava que o instrumento de bateria era do diabo, que não sei o que lá, né? Desde quando o diabo toca. Mas é falta de conhecimento, ignorância espiritual. Então, trazendo aí para o nosso tema, para aquilo que nós vamos falar hoje, às vezes tem pessoas que estão embutindo qualquer coisa na vida, achando que é certo e não é. Hoje em dia, infelizmente, tem igreja para tudo. Está existindo até uma igreja inclusiva, né? Onde a mulher, a líder da igreja é uma pastora, é uma pastora homossexual, casada com outra mulher, e essa igreja aí aceita tudo. Hoje em dia tem igreja para tudo. Igreja que concorda com carnaval, igreja que concorda com quermesse, igreja que tem árvore de Natal dentro da própria igreja, igreja que se bobear vai ter até membro, até pastores se vestindo de Papai Noel, não duvido mais nada. São coisas que eles pegam do mundo lá fora para embutir na igreja. Se conforma com o pecado, aceita o pecado. Infelizmente, meu amigo, tem igreja para tudo hoje em dia. Então, como que você vai conhecer a igreja verdadeira? É simples. Analise a mensagem que essa igreja traz. O próprio apóstolo Paulo falou. O próprio apóstolo Paulo, estou falando de um excelente pregador, maior pregador do Novo Testamento, depois de Cristo, lógico. O apóstolo Paulo, ele mesmo falou, irmãos, analise vocês se a palavra que eu estou dando a vocês é ou não de Deus. Então, para você conhecer a igreja de Cristo, você vai ter que... É fácil você conhecer a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela igreja que prega Cristo. Mas que prega Cristo não da maneira distorcida
pegando alguns versículos isolados, como muitos pegam, né? Inclusive até essa igreja inclusiva aí, fala do homossexualismo, que eles concordam com que a pessoa ela pode continuar no pecado. Às vezes a pessoa pega versículos isolados para tentar embutir isso no povo. Não. A igreja de Cristo é aquela igreja que prega verdadeiramente a mensagem de Cristo, que prega Jesus mesmo. E se você for ver os evangelhos, você vai ver qual era a mensagem de Cristo. Qual que era a mensagem de Cristo? Uma das mensagens de Cristo: arrependimento, salvação, a volta de Jesus, conversão, juízo. A mensagem de Cristo, uma das mensagens de Cristo são essas: arrependimento, salvação, renúncia. Jesus ele falou de renúncia. Jesus falou do caminho estreito. Jesus falou de negar a si mesmo, de renunciar à sua própria vontade. Então, se você vai numa igreja que não prega nada dessas coisas, que prega que você pode continuar no pecado, que você não tem importância, você continuar no erro, Deus te ama do mesmo jeito, Deus te ama da mesma forma, Deus te aceita do jeito que você quer, você pode continuar do jeito que quer. Se você vai a uma igreja que te traz esse tipo de mensagem, cai fora, porque essa não é a igreja de Cristo. Se você vai numa igreja onde eles pregam o caminho mais fácil, o caminho sem renúncia, o caminho que você não precisa renunciar a nada, né? Que não é uma igreja que concorda com o erro, concorda com o divórcio, concorda com o adultério, concorda com a fornicação, concorda com o vício do cigarro, das drogas, homossexualismo, pornografia. É aquela igreja que concorda com pessoas de casamento do mesmo sexo. Se esta igreja fala tudo isso, concorda com tudo isso, cai fora dessa igreja, porque essa igreja não é a igreja de Cristo. Jesus está bem longe desse tipo de igreja. É aquela igreja que concorda com as coisas do mundo, que traz o mundanismo, as coisas erradas do mundo lá fora, o paganismo, aquilo que não é do agrado de Deus, que tentam trazer para dentro da igreja. Essa igreja não é de Cristo. Jesus não está nessa igreja. Agora, a igreja de Cristo você conhece. Embora cada igreja tenha o seu costume, cada denominação tenha as suas regras, a sua maneira, mas se esta igreja ela prega Cristo mesmo, que é as mensagens que eu falei agora, que é a renúncia, arrependimento, conversão, abandono do pecado, decisão de se batizar, de se converter, Se essa igreja é uma das mensagens de Jesus, tem mais, mas uma das principais são essas que eu falei agora. É uma igreja que prega essas coisas, então essa igreja é a igreja de Cristo. Resumindo o que eu te falo, a igreja de Cristo é a igreja que prega Cristo. É a igreja que te leva para o caminho estreito, que prega verdadeiramente renúncia, que prega verdadeiramente arrependimento, não viver no erro. Esta é a igreja de Cristo. Resumindo, a igreja de Cristo é a igreja que prega Cristo. Tá bom? Então é fácil de você conhecer. A igreja verdadeira é a igreja que prega Cristo, independentemente de qual seja a placa. Se é uma igreja que prega Jesus mesmo, como é a mensagem mesmo do Evangelho, esta é a igreja verdadeira. Tá bom? Olha o que a Bíblia diz, para a gente concluir a nossa mensagem. Eu quero que você acompanhe. Atos capítulo 8, verso 5. Olha só. Atos capítulo 8, verso 5, diz assim, E descendo Filipe da cidade de Samaria,
lhes pregava Cristo. Então acabou. Aqui a igreja estava começando, a igreja primitiva. Elas estavam iniciando o trabalho de Cristo depois que Jesus ressuscitou. Então o que eles pregavam aqui? Cristo. Se você estudar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver qual era a mensagem deles. As mensagens que eles traziam era essa mensagem que eu acabei de falar. Arrependimento, conversão, mudança de direção. Aliás, conversão já resume isso tudo, porque conversão é mudar de direção. Então, a mensagem da igreja era essa, não era outra. Se você estudar o livro de Atos, que era o início da igreja, você vai ver o que é a igreja verdadeira. Você não vai ficar em dúvida mais. Tá certo? Então a igreja verdadeira é a igreja que prega Jesus. Se você é uma igreja, você pertence a uma igreja, que essa igreja prega Jesus, então essa é a igreja verdadeira. Tá? Agora, se você está numa igreja onde a igreja concorda com o pecado, a igreja concorda com o erro, a igreja não prega renúncia, a igreja não prega o negar a si mesmo, a igreja que concorda com o divórcio, com tudo aquilo que é errado, essa igreja não é a igreja verdadeira, mas são igrejas de Satanás, são culto a demônios, são falsos profetas e falsos pregadores, tá bom? Então a igreja verdadeira é essa a qual eu citei, tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus assim me permitir.